Hoje eu quero falar para vocês sobre pessoas que tinham tudo para dar certo, mas escolheram situações que levaram ela para destinos tristes. Mas o que eu quero dizer é que a gente às vezes lê um texto, acha que o texto fala só de algo, e eu quero trazer a coisa que estava escondida nesse texto, de como você buscar uma restauração de algo errado que você fez, de uma situação que você caminhou pelo lado errado. Mas primeiro eu tenho que dar um contexto sobre esse princípio que eu quero falar para vocês, sobre esse texto escondido. Em 2 Samuel 13, que eu nem passei para vocês, não está aí não, Dosivan. 2 Samuel 13, tem uma história muito triste sobre os filhos de Davi. Quem era Davi? Um homem de fé, um homem segundo o coração de Deus. Não é verdade? Imagine, Davi, um homem que fez vários salmos, um homem super quebrantado, teve filhos que escolheram seguir o seu destino. Escolheram. E Deus permite, amém? Só que eles escolheram o seu destino e não foi baseado no que o pai era. O pai era um homem de Deus, mas eles escolheram o seu destino porque eles quiseram. E eram 3 pessoas, eram vários filhos, mas eu quero falar sobre 3 pessoas. Só para a gente entender o contexto, ok? Era Aminon, Tamar e Absalão. Absalão e Tamar eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Aminon era só meio-irmão deles. Era só filho de Davi, mas era de outra mãe, amém? Presta atenção, é necessário entender todo um contexto, senão você não entende o princípio. Presta atenção aqui, não divague, não leve a sua mente para outro lugar. E eles tinham tudo para ser bem-sucedidos, porque eles eram filhos do rei. Eles eram príncipes. Ela era uma princesa. Só que Aminon ficou desejoso por Tamar, se apaixonou por Tamar. Só que foi aquela paixão mundana. E quando você realiza o que você quer, você não quer mais. Quando você toca no precioso, que era a meia-irmã dele, né? E ela falou assim: se você se apaixonou por mim, fala com o rei, porque o rei vai conceder, nós somos só meios irmãos, e podia naquela época, amém? Só que ele não quis, ele se fez de doente, e ele violentou Tamar, a meia-irmã dele. E que é abominável em Israel e até na nossa sociedade, né? Abominável você fazer alguma coisa, é violência contra a mulher hoje, tem até delegacia, você vai preso se acontecer isso, né? E depois que ele fez esse ato com ela, ele descartou ela, que é a paixão mundana. A paixão mundana faz isso. Cuidado com a paixão mundana. Ah, ele é lindo, pastor. Mas às vezes é um mundano. Ele precisa ser santificado. Ah, ela é maravilhosa. Mas às vezes é uma mundana. Então cuidado com a paixão mundana, que usa e depois descarta. Cuidado para você não ser usada, porque às vezes nas nossas necessidades, irmãos, às vezes quando a gente fala, parece que o pastor, ele não é humano, né? Ele é, irmão. Eu também tenho necessidades, amém? Que nem você. Ah, mas eu tenho 18 como Gabriel. Eu tenho 56, mas eu tenho a mesma necessidade que você tem. Amém? Só que eu decidi não andar por certos caminhos. É intencional. Existem fraquezas? Existem. Então eu tento me desviar das fraquezas. Aminon deixou vir tudo, ele pulou em cima dela. E Absalão, o irmão dela, ficou possesso. Ficou chateado. Quem já ficou chateado com alguma coisa que de repente aconteceu com a sua irmã, com seu irmão, com alguém? Quem já ficou chateado? Pensa, a queridinha dele, que era mais nova que ele, a queridinha dele, vê um cara fazer isso com ela. Pense como ele ficou. E aquilo ficou muito chato. Aminon descartou ela, ela ficou reclusa no palácio, lindíssima Tamar, lindíssima. Muito bonita, Tamar. E ela ficou reclusa no palácio, muito triste. Não queria nem mais viver, por causa da tristeza, que ela não era mais virgem. E Absalão planejou dar um fim no irmão dele. Chamou para uma festa muito grande de tosquear as ovelhas. E quando ele chegou lá, ele pediu para os serviçais dele, acabaram com o irmão dele e acabaram com o irmão dele.
Então, o que de repente uma família tão boa, de um pai que ama a Deus, pode às vezes não estar no caminho do Senhor e vir consequências por causa de decisões dos próprios filhos. A família de Davi, que era uma bênção, se tornou uma tragédia por causa que os filhos decidiram ter uma vida própria e não quiseram seguir o caminho do seu pai. Aí acontece o quê? Absalão some do reino, porque tinha matado um príncipe, um dos filhos de Davi. Mesmo ele sendo um príncipe, ele tinha matado alguém. E quem matava alguém tinha que ser morto. E ele pegou e saiu do palácio. Foi viver em terras distantes, fora de Israel. E depois ele é chamado para o palácio de novo, porque o general de Davi diz, já tem tantos anos, teu filho está lá, tudo mais. Aí Davi traz ele de volta e não permite que ele morra. E ele volta para o palácio. Só que não dentro do palácio, numa outra casa, num outro palácio que tinha. Aí ficam insistindo para ele voltar a comer na mesa do rei. Voltar a comer na mesa do rei. Voltar a comer na mesa do rei. Aí Absalão pode vir para Jerusalém, só que dentro dele não bastava tudo que ele tinha feito. Eu quero dizer que nessa noite, se tem algum mal sobre você, ou sobre a sua descendência, ou sobre alguém da sua casa, que a palavra de hoje possa arrancar esse mal espiritual que tem sobre a sua família, que de repente atingiu alguém da sua casa, atingiu alguém da sua família, mas que não atinja mais, porque isso é uma maldade no mundo espiritual que existe. Existe. Pessoas às vezes causam uma maldade tão grande que deixam um ranço, deixam uma situação espiritual pairando sobre a sua família. Isso pode ser hereditário ou pode ter sido acometido na sua geração, ou na geração do seu pai, né? Ou agora nesse momento na sua vida, uma violência tão grande que deixou algo estabelecido no mundo espiritual, estava isso daí estabelecido sobre a família de Davi, por causa do quê? Um pecado que Davi tinha cometido. Ele fez algo que não devia fazer e Deus deu uma sentença para ele, porque ele era um homem segundo o coração de Deus e a importância dele era de rei. Ele não era um cidadão comum, você está entendendo? Então, recaiu sobre a família dele uma atitude que ele teve. Ele cometeu um adultério e ele cometeu o assassinato da mulher que ele ficou, do marido da mulher que ele ficou, né? Que é justamente Batseba e Urias. E veio uma sentença, só que ele se arrependeu disso, só que veio uma consequência. Então, vire para a pessoa do seu lado com todo amor e carinho e diz assim, seus atos na terra causam consequências na terra e no mundo espiritual. Às vezes, não vai vir sobre a sua vida uma sentença, mas vai vir sobre, às vezes, um filho seu. Vai vir sobre... Você nem teve filho, Gabriel nem teve filho, vai ter filho daqui a uns 20 anos. Né? Não sei, estou brincando, Gabriel. Vai ter filho quando você quiser, mas não agora que tem 18. Né? Ainda tem muita vida para você crescer. Mas quando você tiver... Se você não tomar conta de certas coisas na sua vida, pode vir uma sentença. Né? Às vezes na mulher que você escolhe, nas situações que você vai viver, no jeito de vida que você vai ter. Quando você tiver um filho, às vezes a sentença não vem sobre você, mas acaba vindo sobre o seu filho porque já ficou um modus operandi na sua vida. Amém? E devido ao seu modus operandi, pode vir algo sobre você. A mesma coisa, quando você chega lá e converte na igreja, o que vinha de sentença sobre a sua vida começa a ser retirado e até da sua família. Amém? Então, a gente tem que entender isso muito bem para tudo que eu vou falar aqui. E acontece o quê? Absalão causa uma situação para tomar o reino do pai. E o 2 Samuel 15, que é sobre o que eu vou pregar, depois desse pequeno intrólito aqui, é justamente para você entender o contexto. Absalão já tinha feito muita besteira, mas ele não cansava. Tem até aquela música, né? Eu não preciso de ninguém para fazer besteira comigo. Eu não preciso. Eu mesmo coloco a minha vida em perigo. Então, ele queria continuar fazendo besteira. E ele vai para a porta da cidade e diz, o meu pai não tem tempo para receber uma princesa linda como você, mas eu recebo. Pode vir que eu vou tomar conta da sua causa. E ele era bonitão, ele tinha um cabelão, ele pesava o cabelo dele. O cara tinha um cabelo tão bonito, tão grande, que ele pesava e vendia.
Dava ciclos e ciclos o cabelo dele. Cabelo pesa, irmão. Imagina o tanto de cabelo que esse cara tinha. Diz que era, e o cara disse que era bonito demais. Esse um cabelo bonito que não do Paulo. Aí, cabelo bonitão, tudo mais. O Paulo agora corta o cabelo, mas antes ele era, a Patrícia casou com ele cabeludão, assim, mais do que o Henrique. O Henrique estava com pouco cabelo, do jeito que o Paulo era. Eu vi umas fotos do Paulo lá atrás. Aí ele pesava o cabelo dele e vendia. O cara é bonitão, aí recebia o povo na cidade e o quê? Tomava o coração do povo. Passou um tempo fazendo isso, até que ele decidiu com um sacerdote e com 200 homens que ele comprou, né, tipo mercenários, e disse, vou tomar o reino do meu pai. Olha só, irmão, o cara era príncipe, ele tinha tudo para caminhar no lugar certo. Mas ele já tinha feito uma besteira e disse, não basta essa, eu quero fazer uma maior. E foi tocar num cara que era só um homem segundo o coração de Deus, no pai dele, que é o grande, até hoje, podem ter tido vários reis de Israel, mas até hoje de quem é falado? Do rei Davi. Até pelo próprio Israel, pelos próprios judeus, continua sendo falado no rei Davi. E pelos cristãos também, no rei Davi. Aí o que aconteceu? É isso que eu quero falar para vocês. 2 Samuel 15 é que para haver restauração deve haver humilhação. Um caminho deve ser feito, amém? Deve ser feito. Mas eu não quero falar da sedição de Absalão. A gente vai ter que entrar nesse contexto. Mas o que eu quero que vocês aprendam é o que Davi fez diante de Deus para ser restaurado na posição de rei. Deus nos fez reis e sacerdotes. O que você precisa fazer para restaurar a sua condição no reino de Deus de ser um rei? Itamar, não só um empresário bem-sucedido, não só um cara bacana, não só um cara que decide fazer certas coisas, mas na sua posição no mundo espiritual de rei, para que as portas se abram de uma forma como nunca a tua inteligência ou a tua função financeira fez fazer, mas como se abram na sua vida para que possa voltar. Entendeu? Porque Davi, ele ia perder tudo, Carol. André, ia perder tudo. E ele sai de lá, porque se ele combate Absalão tinha ganhado o povo. E sabe o que o povo estava falando de Davi? Do homem segundo o coração de Deus? Imagine essa fama vir sobre a gente, irmão. Deus abandonou o rei Davi. E ele escutava que o povo estava falando que o Deus tinha abandonado a vida dele. E ele decide sair do palácio. O rei Davi, a música que dizia assim que Saul matava 1000, mas Davi matava 10.000, né? Milhares. Esse homem de coragem decide sair de Jerusalém do palácio com as suas esposas, deixou suas concubinas e sai do palácio e entra por um caminho profético. Você tem que pegar um caminho profético para ver uma restauração na sua vida. Diz que ele passa pelo Vale de Cedron, o mesmo vale que Jesus vai passar indo para o Monte das Oliveiras. Pega aí agora, pega a revelação, viu, irmão? Davi teve que passar o Vale de Cedron. Pode postar 2 Samuel 15, 23. Entra no contexto de toda a história, irmão. É profético isso daqui para a sua vida, ouviu? Você vai voltar para a sua posição de rei e de rainha, ouviu, Carol? Ouviu, Amanda, Maiara, Dona Zaia, na posição de rainha, em nome de Jesus. 2 Samuel 15, 23. Primeira condição. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Amém? Todo o povo chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron e todo o povo passou por aquele local. Aí vamos sentir o que quer dizer Vale de Cedron. Até hoje está lá. É um importante desfiladeiro natural localizado entre a antiga cidade de Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Jesus fez esse caminho. Mas o que significa? Seu nome deriva do hebraico kadar, que significa estar escuro ou em luto, e representa um local de julgamento, de purificação, de transição. Você sabe, né, a conversa que Jesus teve no Monte das Oliveiras, não foi? O que ele foi fazer lá? Então,
É um lugar em que Davi estava passando, estava sendo julgado. Ele estava transicionando de algo que ele tinha feito no passado. E ele estava ecoando na mente dele: Deus te abandonou, porque você fez aquilo com Batseba, porque você fez aquilo com Urias. Não vai mais se cumprir as promessas de Deus na sua vida. Ele saiu de lá não foi por causa de Absalão. Ele saiu de lá porque ele achava que Deus tinha abandonado ele. Ele não teria sucesso numa luta ou num levante. E ele merecia o que ele estava passando. Isso se chama caminho para o arrependimento, amém? Porque geralmente você vai fazer o quê? Não! Negativo! Não vai fazer nada disso comigo, eu vou me posicionar. E Deus está querendo é que você se arrependa, amém? Eu vou lutar na justiça, eu vou pegar a espada, eu vou meter o dedo na cara, eu vou fazer. E Deus está dizendo: está tudo errado, irmão. É para você pôr a sua viola no saco. Ir lá chorar, porque arrependimento sem choro não é arrependimento, é só remorso. Ainda tem lágrimas de crocodilo, né? Tem outra música também para você. Eu vou chorar lágrimas de crocodilo. Então, para você entender que tem lágrimas na sua vida, é porque eu sou popstar, né, irmão? A Patrícia está assim. Porque acham que o pastor é aquele cara que está totalmente alienado do mundo. Eu vivi a minha vida, irmão, mas só que eu decidi buscar Deus, amém? Eu não sou um cara que viveu na montanha, nem sou um ermitão que sou da montanha. Oh, não, irmão. Eu tenho na minha vida, eu linko na palavra, porque Deus me dá uma oportunidade de linkar. Então, tudo que você viveu, linke. Não estou blasfemando a Deus. Eu estou dizendo para você que lágrimas de crocodilo é só remorso. Tem que haver lágrimas mesmo de arrependimento. Seu peito tem que doer, irmão. E não você chora aqui e amanhã você está fazendo a mesma coisa. Safado. Não dá. Você tem que se arrepender, amém? É isso que eu estou dizendo. Eu já tive épocas na minha vida que eu chorava e não me arrependia. Aí eu aprendi a me arrepender e dizer: Deus, me ajuda, porque se deixar eu vou seguir esse mesmo caminho de novo. Mas eu não quero seguir. Quem já lutou assim consigo mesmo? Eu já lutei, cara, é arrependimento. Às vezes eu queria fazer a mesma coisa. Às vezes eu queria ser bravo do mesmo jeito. Às vezes, né? Não, agora eu fui para o pecadão. Não, não era um pecado assim, mas eu queria ter um comportamento que eu não podia mais ter com a minha esposa, com o meu filho, né, com os meus colegas, em reivindicar certas coisas diante de Deus, até em orar. Eu disse: não, eu tenho que retroceder um pouco. Não posso mais ser assim. E justamente Davi fala ao sacerdote, 2 Samuel 15, 25 a 26. Olha só, porque se você acha que não está na Bíblia isso que eu te contei aqui, vou te mostrar que está. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. A arca de Deus era a presença de Deus. Cara, ele estava tão arrependido. Ele disse assim: eu não mereço estar com a presença de Deus comigo. Você entendendo o que quer dizer isso naquela época, André? Para o cara ganhar uma batalha, a arca ia junto. Davi disse: eu não mereço estar com a arca. Se Deus fez meu filho se levantar assim, eu estou saindo do trono, vamos ver se é Deus me julgando ou se eu vou voltar. Aí ele fala para o sacerdote, que quem podia levar a arca: se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo o que for de sua vontade. Cara, esse cara era crente, cara. Esse cara, ele podia dizer: não, eu sou o rei, eu sou ungido do Senhor, maluco. Eu estou com a arca da parada aqui da presença, eu vou pegar a espada e vap. Ele não queria nem tocar em Absalão. Qual é o pai que vai querer tocar no seu próprio filho, irmão, para matar? Só se for louco, não é verdade? Ele não queria tocar no Absalão. Então, ele estava, não tem aqueles, né, como é que diz? Na psicologia, quando você está numa coisa difícil de fazer, né, não é teorema, como é que é? Também fala na filosofia isso, não, isso nunca... Não, isso daí na filosofia, na teoria de Bar, né? Na teoria de Bar, essa eu nunca vi. Na teoria de Minas, é que o negócio, eu esqueci o nome, mas na filosofia tem esse nome, que você está na... Dilema.
Dilema. Você está no dilema de Platão, está no dilema de isso aqui, você está no dilema. Mas é isso aí, pastor Tony. Todo mundo entende. No dilema ninguém entendeu, mas a sinuca de bico todo mundo entendeu aqui. Não vou nem perguntar para o pessoal levantar a mão aqui, quem entendeu essa linguagem do bar aí, porque muita gente entendeu. Então, estava num dilema. Dilema de Aristóteles, né? E tem, né? Aí não vou falar qual é o dilema dele, interessa que ele estava num dilema. Cara, se eu for reagir, eu vou matar o meu filho. Então é Deus que está me julgando de fazer o meu filho se levantar contra mim. Só que o filho dele estava totalmente errado e a história vai mostrar, né? Mas ele disse, mas coloco na mão de Deus. Se Deus me permite voltar, eu vou ver a presença dele de novo. Senão, realmente, ele me abandonou, ele me tirou da presença dele. Cara, esse cara era crente demais, irmão. Ninguém com o poder dele ia fazer isso, irmão. Ia trucidar um moleque e pronto. Você está entendendo? A gente tem que pensar, entrar na história para dizer, cara, o cara não era um Zé Ninguém, o cara era o rei de Israel. O cara era o Davi, que matou Golias, que matava vários gigantes, que tinha um exército top com ele, que matava milhares. 200, cara, com Absalão, vou trucidar todo mundo. O problema não foi com Absalão, o problema dele foi com Deus. Será que Deus está comigo? Será que você já teve esse dilema na sua vida? Será que Deus está comigo? Eu só estou fazendo o que eu quero aqui nesse mundo. Eu só vou fazer o que eu quero. Só fazer o que eu quero. Você está fazendo o quê? Aí você tem que repensar. Porque o negócio não é agora que você tem 18 anos, Gabriel. O negócio é quando você tiver 30, você vai dizer, cara, o que eu fiz da minha vida, cara? O que eu fiz agora com 40? O que eu fiz 50? Por que eu não escutei o meu tio, que, cara, não era um maluco, é um cara com um monte de formação e tudo mais, e estava lá na casa dele, eu passei uns meses lá, por que eu não escutei aquela parada? Porque eu não gosto de religião, eu só quero as minhas paradas. Aí, beleza, irmão, você vai viver a sua vida, mas a semente foi plantada, amém? A palavra lançada alcançou um alvo. Se o alvo desviou, o problema não é meu. A fuga mostra um Davi que abandona o trono de forma pacífica, não por covardia, mas por reconhecer a consequência de seus próprios atos e confiar na soberania de Deus para restaurá-lo, se fosse da vontade de Deus. Cara, ele não foi lá no orar, Deus, eu sou teu filho. Quem já orou assim? Faz isso aqui na minha vida. Deus. Miguel está possesso. Ela está doida de pedra lá. Eu sou teu filho, eu sou dizimista. Diz lá na tua palavra, faz prova de mim. Eu estou te provando. Estou te provando. Ih, vai endemoniar, já está rosnando. Não é verdade? Quem não já orou assim? Não vou perguntar, não levante a mãozinha. Não levante. Muitas mãos vão para o ar agora, não levante. Então você tem que entender que atravessar o Cedron era sair da proteção dele, da cidade de Davi. Cara, ele atravessou o vale do julgamento. Saiu do conforto e da proteção da cidade de Davi. Era o limite entre a segurança da promessa e a incerteza do deserto. Mas você só pode... Cara, a Bíblia é muito legal, que quando a gente entende, quando a gente não entende, né, a gente fica, o que diz? Ele saiu da cidade de Davi e foi para o deserto. Ele saiu da certeza da promessa, que era a cidade de Davi, e foi para o deserto. A insegurança do deserto é o local de conflito para restaurar a alma. Jesus não ficou 40 dias no deserto? Num lugar de conflito com Satanás, para iniciar o propósito? Davi foi para o deserto, pelo mesmo vale de Cedron. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Se isso não é profético, é o quê, irmão? 2 Samuel 15:30. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando. E subiu o quê? O monte? Caminhando e chorando, e com a cabeça coberta e os pés descalços. Esse versículo 15:30 é o que resume como a gente ser restaurado. Isso aqui resume, pastor, eu quero ser restaurado porque Deus tem na minha vida. Eu vou parar de ser aquele ser humano que quero meus direitos, mas não quero saber dos meus deveres, né? A gente fala dos outros, mas a gente às vezes no mundo espiritual é assim, né? Eu quero todos os meus direitos no mundo espiritual, mas eu não quero cumprir nenhum dos meus deveres. Só que
Às vezes, até na sociedade, a gente quer isso, não é verdade? Como cidadão, eu quero os meus direitos, né? Eu até cumpro os meus deveres, mas no mundo espiritual a gente quer os direitos, mas não quer cumprir os deveres. Aí está aqui, 2 Samuel 15:30, chorando com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Tudo na Bíblia tem significado, amém? Não teve essa parada da sandália aí com Moisés também? Tira a sandália dos pés, porque aqui é lugar santo. Quem tinha sandália? Como é que Jetro reconheceu Moisés? Esse é o príncipe. Porque o cara tinha um cajado diferente. Mas o que reconheceu ele foi a sandália. Porque gente pobre não tinha sandália naquela época, irmão. Escravo não tinha sandália. Só gente do palácio tinha sandália. E o tipo de sandália era mais ainda diferente. Amém? Aí está Moisés lá, Jetro contra ele, que ele tinha ajudado as meninas a fazerem a água para os animais lá, né? Que os caras lá da caravana dos midianitas ficaram meio contra elas lá. Ele deu umas pancadas nos caras, que ele sabia artes marciais, ele era do exército. Né? Artes marciais não era época de Kung Fu ainda. Mas ele sabia lutar, né? Com o pessoal. E ele lutou, e aconteceu o quê? Ele reconheceu pela sandália que era o príncipe que tinha saído do Egito. Então, Davi era rei, ele tinha uma sandália especial para a sandália do rei. E ele sai sem sandália, irmão. Sim, pastor, e o que quer dizer isso? Davi derramava lágrimas não apenas de desespero pela traição familiar, mas de arrependimento, amém? Arrependimento era um negócio dele com Deus. Pessoal, pega aí essa daí. Tem coisas na terra que acontecem na sua família, ou na sua vida, mas não tem nada a ver com a outra pessoa. É para você falar, Deus, o que eu tenho que me arrepender contigo? O que eu posso fazer, em vez de orar e cobrar, o que eu posso me render, descer, quem já ouviu essa palavra descer? Descer, sair do meu patamar, sair do meu pedestal, sair do meu lugar de segurança, descer e ter um arrependimento do que eu preciso mudar para contigo. Amém? Porque tem coisa que está travando a nossa vida e não tem nada a ver com a situação com o nosso filho, com a situação que eu estou vivendo, financeira. Às vezes é um negócio nosso com Deus. E nessa noite, o primeiro ponto é esse. Saiu daqui, você vai chegar na sua noite em casa, o que eu tenho que fazer para eu descer para o meu filho ser salvo? O que eu tenho que fazer para esse negócio ser feito? O que eu tenho que fazer para entrar cura na minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, haver uma libertação na minha família? O que eu devo descer para ver esse meu sócio muxebento, safado, que fica se levantando contra mim? O que eu tenho que me arrepender com o Senhor para haver uma mudança nessa situação aqui? Você está entendendo? É uma das coisas que Davi fez. Ele reconhecia que aquela tragédia como uma consequência espiritual dos seus próprios erros do passado, o adultério com Batseba e a morte de seu marido Urias. Cobrir a cabeça e o rosto demonstrava vergonha e tristeza intensa. O rei não cobria a cabeça e nem vinha chorando em público. Ele chorava dentro do quarto dele no palácio. O rei, quando começa a cobrir a cabeça, ele está dizendo, realmente eu estou triste, estou envergonhado, estou baixando minha cabeça, não para a situação, não para o meu filho que está errado, mas eu estou baixando a minha cabeça para o meu Deus que eu sirvo. Amém? Isso é se humilhar diante de Deus, e não aquela frase. Me tratou assim, chefe? Os humilhados serão exaltados, hein? Não é isso aí, irmão. Essa frase não existe. Os humilhados serão exaltados, não existe. Pode ser muito humilhado por homens porque você não se humilhou diante de Deus. Então você chega lá e se humilha diante de Deus, e se Deus tiver que mudar alguma situação com o seu chefe, ou até tirar de lá, ele vai fazer. Mas não para tu chegar como um monte de cantor gospel aí, né? Os humilhados serão. Ou então em movimentos de jovens, tá aquela galera, os humilhados serão exaltados. Não tem, irmão, isso na Bíblia. Quando você se humilha diante do Senhor, Deus pode mudar a sua sorte. É isso que tem na Bíblia, amém? Cobrir a cabeça demonstrava vergonha e tristeza. Davi substitui a coroa pelo manto de luto. Cara, o cara tinha uma coroa. Você sabia que ele tirou a coroa e botou um pano na cabeça? Quando o rei saía em público, sem ser para a luta, Isabel, ele saía com a coroa. Até quando ele ia para a luta, alguns reis de Israel iam dentro do carro dele, cheio de soldados em volta, e ele é vestido do rei. Até com coroa, às vezes, ele usava na guerra, sabia disso?
Quem lembra daquele cara o rei de Israel e o rei de Judá, que foram para uma guerra? Que é Acabe, né? Acabe diz, não, vai vestido de rei, eu vou sem estar vestido de rei, malandrão, Acabe, todo malandrão. Eu vou estar sem vestido de rei. Aí o pessoal saiu na luta, ele é o rei de Israel, e foram atrás do rei de Judá, que estava vestido de rei. E uma flecha, ao acaso, saiu, entrou por trás da armadura de Acabe e flechou o coração dele. Meu amigo, quando Deus quer te tirar da terra, não tem quem, mesmo tu sendo malandro agulha, não vai conseguir. Deus vai te tirar da terra, amém? Acabe disfarçado, o outro rei sendo perseguido, aí falaram assim, não é o rei de Israel, cadê o rei de Israel? Aí pararam de perseguir o rei de Judá. E uma flecha, ao acaso, matou Acabe. Vira para a pessoa do seu lado. Você não consegue enganar Deus. Não consegue. Culturalmente, isso dizia ao povo, eu não sou mais o seu líder, sou um pecador sob o julgamento de Deus. Davi, o Héricles, eu não sou mais o seu líder, eu saí do trono porque eu quis. Não foi vergonha, não foi medo de Absalão, porque eu com meu exército podia destruir ele, mas eu saí porque eu acho que eu estou sob julgamento de Deus. Esse cara era crente, irmão. Ele sabia muito de Deus, ele tinha temor do Senhor. Eu fiz algo errado e Deus está permitindo tudo isso acontecer na minha casa, na minha família. Só que quando o homem de Deus, a mulher de Deus se posiciona assim, outras situações vêm para a situação na terra, amém? Ele se posicionou diante de Deus. Davi estava aceitando o julgamento público, pois o povo dizia que Deus o tinha abandonado. Nos tempos bíblicos, os calçados eram vistos como propriedades valiosas, como eu falei da sandália. Ter sandálias era um indicativo de liberdade e posses, enquanto muitos escravos ou prisioneiros de guerra andavam descalços. Em momentos de extrema tristeza ou humilhação, os servos de Deus andavam descalços, simbolizando a perda do status e quebrantamento. Davi estava dizendo, diante do povo, eu sou rei, mas diante do teu julgamento, ele tirou as sandálias. Eu sou teu servo. Cara, esse cara era crente demais, cara. Tem gente que quer parecer rei diante de Deus. Diante de Deus, não importa a posição que você tem na terra. Empresário, senador, funcionário público, Mega Power Plus, Big Power. Diante de Deus, eu sou servo. Diante de Deus, eu estou para receber o que Deus quer fazer de juízo ou não sobre a minha vida. Davi disse, eu não sou rei diante do Senhor. O julgamento que eu estou tendo, eu preciso mudar. Então, quando a gente vai tendo essas nuances na Bíblia, a gente vai entendendo como fazer um quebrantamento para Deus. Isso é uma fórmula espiritual de como você alcançar algo que você não estava conseguindo alcançar, não por causa da sua inteligência, não, mas porque o mundo espiritual estava travado na sua vida. 2 Samuel 16, 11 e 12. Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros, até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer. Ele estava saindo da cidade, um cara chamado Simei começou a jogar pedra nele. Aí um dos caras do exército dele falou, chefe, só um golpe. Acaba com esse Simei. Está jogando pedrinha e te amaldiçoando. Aí Davi responde isso dos generais dele. Disse então Davi a esse guerreiro Abissai, que você lá vê entre os 30, o cara matou não sei quantos com uma lança, mas tudo bem. Até meu filho, sangue do meu sangue, procurar matar-me. Quanto mais este benjamita, e era da cidade de Benjamim. Saul era da onde? Da tribo de Benjamim. O apóstolo Paulo também é da onde? Da tribo de Benjamim. Depois é outra pregação, mas só para vocês entenderem. O cara que ele substituiu, tinha alguém representante da tribo dele, amaldiçoando ele. É a pior coisa que tem, irmão, para quem entende o mundo espiritual. Você está entendendo? Ele aguardou da tribo de Judá para ser colocado no lugar da tribo de Benjamim. Um cara de Benjamim está dizendo, é um safado, é um sem vergonha. Ele diz, calma que esse cara pode estar certo. Aí ele diz assim,
Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Esse cara era crente, irmão. Ele podia matar o cara, mas ele diz assim, mas talvez Deus mude essa maldição por uma bênção na minha vida. E mudou. Aí ele fala assim, Salomão, ele dá um recadinho para o filho dele antes de morrer. Lembra de Simei? Ele me amaldiçoou. Eu não fiz nada com ele porque eu estava debaixo de julgamento de Deus. Mas agora, se ele sair da cidade dele, mata ele. Ele vai ficar só na cidade dele, tá bom? Porque a minha família continua reinando. E eu não estava sob maldição de Deus. Saiba se posicionar com estratégia na hora certa. E o cara ignorou o recado de Salomão e acabou morrendo. Mas Davi não levantou uma espada contra ele, enquanto ele achava que Deus estava julgando ele. Está entendendo o mundo espiritual, irmão? Deus abençoou o negócio que depois deram uma sentença. Não saia. O cara, minhas ovelhas saíram. Pode acabar com ele. Mas na hora do julgamento, Davi não tocou nele. Vai que ele está sendo usado por Deus. Às vezes você recebe um negócio e vai que o cara está sendo usado por Deus. Para você baixar um pouco, baixar as asinhas que está querendo voar muito, baixar um pouquinho. Davi aceitou a provação, humilhou-se e entregou o seu trono nas mãos de Deus, como registrado nos sentimentos de confiança e submissão. O cara fez um salmo. Quem lembra do Salmo 3? Um salmo, irmão. Um salmo escrito por Davi. Toda vez que você lembrar dele saindo de Jerusalém por causa de Absalão, numa situação difícil na sua vida, em que você parece que está sendo trucidado, lê o Salmo 3. Se humilha e declara o Salmo 3. Você vai ver a reviravolta que vai acontecer no mundo espiritual. Lembra disso, anota aí. Quando eu estiver sendo atacado, destruído, e eu estou em dúvida se Deus está me julgando ou se esse cara está se levantando com as trevas na minha vida, se humilha, pede perdão a Deus, chora, se arrepende. Se for pastor Tony para a pastora Érica, amor, me perdoa. Nem sei o que eu fiz, mas me perdoa. Já estou pedindo perdão, porque se surgiu alguma coisa, um disse-me-disse, uma fofoca, eu não fiz nada, mas me perdoa. E vai ler o Salmo 3 lá. E pede perdão diante de Deus, amém? O Salmo 3 é conhecido como o Salmo da confiança na adversidade. Ele foi escrito por Davi especificamente durante a fuga de Jerusalém por causa da rebelião de seu filho Absalão. E os caras eram tudo filho de cara ligado a Deus, hein? Para você ver como cada um escolhe o seu destino. Eu ensino o Benjamin o tempo inteiro a andar na presença de Deus. Ele tem 8 anos. Ele vai ter 10, ele vai ter 12, ele vai ter 15, ele vai ter 20, ele vai ter 30. Ele viu que Deus construiu na vida dele através do pai dele e da mãe dele. E ele escuta da minha boca o tempo inteiro que foi Deus que fez. Não, pai, mas o senhor tem tal formação, o senhor tem 4 graduações, o senhor tem pós, o senhor tem mestrado, o senhor tem doutorado. Tudo foi Deus, filho. Eu era um caboquinho lá de Cametá. Onde tu te vai já? Eu já me vou. Falava francês, brasileirado, e Deus decidiu mudar a minha sorte. Deus decidiu. Não, pai, mas o senhor estudou, o senhor faz eu estudar. Eu estudei, mas a glória é de Deus. Passei, mas a glória é de Deus. Fiz mais uma faculdade, mas a glória é de Deus. Fiz mais outra faculdade, mas a glória é de Deus. Me formei em teologia, mas a glória é de Deus. Fui fazer ESG, onde só os primeiros e segundos caras de escalão de governo fazem, para a glória de Deus. Tudo porque Deus me permitiu, tudo porque Deus me deu oportunidade. Era para fazer no Rio. Todo mundo que estava fora, como embaixador militar, como adido militar, teve que vir para o Rio de Janeiro, porque foi uma ordem do comandante. Eu fui o único que vim para Brasília. Aí meus amigos falaram, para quem você pediu? Eu disse, eu só pedi para Deus, mas eu preenchi o mesmo formulário no computador que todo mundo preencheu. Mas como você está em Brasília? Nem me pergunta, porque nem eu sei, porque milagre não se explica, só se vive. Então entenda, Deus faz coisas que você não vai conseguir explicar. O Salmo 3 é conhecido como Salmo, ele foi escrito por Davi justamente nessa fase. Davi declara no versículo 3 ao 6, que o Senhor é o seu escudo e a sua glória. Você está entendendo, irmão? Foi o que eu acabei de falar aqui. O Senhor é o meu escudo. Tudo que vier contra a sua vida, a sua família e os seus filhos, lê o Salmo 3. O Senhor é o meu escudo. E diz, para quem interpreta mais assim, a linguagem maior, é que diz, o Senhor é o meu escudo ao meu redor. Que escudo é esse, Rodrigo Otávio? Um escudo 360.
É uma cúpula quase. Cara, Deus é uma cúpula em volta de você. Para quem vai para a parte estendida, estuda mais a Bíblia e vai para o original, diz que é um escudo que ele não te defende na tua frente, ele não te defende no teu lado, ele não está te defendendo na retaguarda, não é um escudo assim na cabeça e no peito. Diz que Deus é o meu escudo ao meu redor. Quer dizer, Deus é uma cúpula invisível de proteção que pode vir de trás, do lado, da frente, de cima, do outro lado, não vai te atingir, porque o Senhor é quem te guarda. Eu já quero declarar isso aqui, o Senhor é quem te guarda. Vai ser uma proteção que você vai dizer, meu Deus, era para eu morrer, mas eu não morri. Aconteceu isso, eu não morri. Veio um ônibus e acabou com o carro da Carol. Novinho. Eu já tinha falado, Carol, Deus tem um mistério com esse carro. Alguma coisa vai acontecer porque eu vejo você tendo um apartamento em tanto tempo. Ela falou, pastor, eu gastei quase todo o meu dinheiro nesse carro. Como é que eu vou ter um apartamento? Eu disse, não sei, Carol, mas, cara, eu vejo um apartamento. Mas era para você comprar esse carro. A gente orou, tudo mais. Era para você comprar o carro. Mas Deus vai fazer um mistério aí. Aí lá está a Carol, parada com o carro dela. Novinho. Pense a pena dela. Novinho com o carro. Vem um ônibus escolar. Destruiu o carro dela, irmão. Mas não tocou nela. O Senhor é o meu escudo. Ao meu redor. Deu PT o carro dela, irmão. Não foi? Empenou, amassou coluna do carro, foi uma pancada do ônibus escolar. O cara veio assim. Mas o Senhor é o meu escudo. Aí eu disse, Carol, está aí o mistério de Deus, vai acontecer alguma coisa, Deus vai te dar um dinheiro agora. Ai, mas ora aí para dar PT. Não, Deus vai dar, Carol. Deus vai te dar o dinheiro e você vai comprar um apartamento. Ela, sério? Sério. Aí a Carol foi comprar o apartamento dela, que ganhou, deu perda total. Né? Você não se machucou nada, né? Só emocionalmente, que diz, meu Deus, o meu carro novo. Eu disse, Carol, é mistério de Deus, Deus está cumprindo, Deus está cumprindo. Mas meu carro novo, mas Deus está cumprindo. Você vai mudar, transicionar de um carro para um apartamento. E é onde eles moram casados agora. Olha Deus, ela nem tinha visto ainda o príncipe, mas já estão no apartamento. Deus faz, amém? Aí Deus está colocando de repente na sua frente e você não está vendo. Porque tudo tem tempo, todas as coisas têm tempo debaixo do céu, amém? Para acontecer. Aí o que aconteceu? Ela foi lá comprar. Não, pastor, aí deu para ela comprar apartamento. Calma, irmão. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Ela chegou lá, assassinou o porquinho dela, tudo. Tirou as moedas, tirou tudo e foi comprar um apartamento. Chegou lá, comprou o apartamento que ela queria e já conseguiu alugar logo depois. Cara, essa garota, ela é dizimista e ofertante, viu? Cara, ela comprou, e deu um tempo e o pai dela ainda mexe nas coisas, me ajeitou, ela disse, Carol, eu fui ungir, cara, já está tudo ajeitado. Aí meu pai veio aqui, já ajeitou tudo. E ela foi comprar, irmão, e ela investiu tudo que ela tinha. Pensa, uma pessoa jovem investiu tudo que ela tinha para já ter o apartamento dela. Acabou tudo, só que existe uma coisa de taxas de cartório. Aí tinha as taxas de cartório para pagar. E até aquela presente data, era só com Pix que fazia. Quem lembra que era só com Pix? Mas tinha mudado para cartão. Ela chegou lá, não tinha mais nada. O pai dela disse assim, Carol, também estou liso, leso, louco. Né? Eu estava na aplicação, eu não queria mexer no dinheiro dele da aplicação. Velho, quer ter 200 anos, tem um monte de dinheiro na aplicação, mas tinha lá. Aí falou, não, porque eu vou te tirar? E ela é toda assim, não, pai, não tira, deixa. Aí chegou lá o cara, vocês vão querer pagar? Aí ela, vou. Ah, a gente está aceitando cartão agora. Pagaram no cartão e ela trabalha na FAB, e entra depois, ela é advogada também, tudo mais, né? Beleza. Então ela fez, olha o que Deus fez, ela pagou tudo o que tinha para pagar. Ela disse, pastor, eu já paguei tudo. Eu não financiei, não tenho nada. Eu já paguei tudo, peguei tudo que eu tinha, juntei, e de um carro, parecia uma destruição, se tornou uma benção. Outra profecia que eu quero lançar, tem coisas na sua vida que parecia que era destruição, vai se tornar uma bênção na sua vida. Tem coisas que para dizer, não vai ter, não vai ter como mais, não vai ter. Deus vai transformar numa bênção na sua vida. Deus vai mexer coisas no mundo espiritual para fazer na sua vida. Agora, seja fiel a Deus como a Carol foi fiel a Deus. Seja fiel, irmão. Ela é fiel, viu?
Ela é fiel a Deus. Eu quero te dizer aqui, Davi, quando ele fala isso daí, meu escudo e minha glória, essa fé traz tanta paz que ele consegue dormir e acordar tranquilo. Aonde? Aonde, pastor Tony? No deserto. O cara era rei, Fred, rei. Sabe onde ele dormia? Lençóis, dos melhores que tinham. Porque ele era um rei que expandiu o reinado de Israel. Ele era temido. Os caras de Tarsis, os caras onde tinham ouro de Ofir, tudo vieram dar para Salomão porque já faziam para Davi. Ele conseguiu construir o templo, não só porque Davi deixou toda a grana, milhares de ouro, de prata para o filho dele, não, Patrícia. Era porque Davi já era paparicado, porque senão o pessoal perdia a cabeça. Já era paparicado por Davi. Esse pessoal já fazia os negocinhos para Davi. Então pensa, o cara sai dessa comodidade do palácio, com lençóis de seda, ele está no chão duro do deserto, com temperaturas na noite de -5, cercado por soldados cansados, ouvindo os ruídos da noite e sabendo que o exército de Absalão pode aparecer a qualquer momento. E o cara dormia. Pergunte para a pessoa, e por que você não dorme? Por que você não dorme, Renata? Por quê? Por que você não dorme? Por que você não dorme? Guarda essa agora, guarde a nota aí. O sono de Davi não era fruto de ausência de problemas, mas ele sabia transferir a carga. Quando a gente é fiel a Deus, irmãos, quando a gente tem o Senhor em autoestima, sabendo que Ele é tudo para nós, que a graça dEle nos basta, a gente aprende a transferir a carga. Mas tem os boletos, mas tem as dívidas, a gente aprende a transferir a carga. Agora tem gente que nem tem boleto, só não está naquele mar de rosas que viveu, naquele suprimento que tinha. Nem está apertado, às vezes até tem dinheiro na aplicação. Deus está revelando gente aqui, hein? Com faltinha de ar, eu quero dizer, transfere a carga, vai dormir. Não vou dizer ter sono de princesa, porque também tem homem, mas vai ter sono, amém? Vai ter sono, irmão. Davi dormia, pastor Tony. Ele dormiu porque entendeu que se Deus é o escudo, ele estaria seguro. Se Deus é o meu escudo 360, eu estou seguro aqui. Davi não tenta manter a pose. Sou o rei. Ele chora e nos ensina que o quebrantamento não é falta de fé. O quebrantamento é só o início da restauração. Cara, teve vezes que eu já chorei, irmão, porque eu pensava que Deus não queria mais falar comigo. Teve um tempo na minha vida que eu não ouvia mais Deus. Pensa, é o que é você ouvir, você tocar em alguém e ouvir Deus. Você ligar para o cara, eu estava com um cara conversando. Outro assunto de negócio. Aí eu, para a nossa conversa. Ele disse, que foi, pastor? Ele sabe, né, ele me trata, a gente tem negócio de advocacia, tudo, mas, que foi, pastor? Eu disse, não, para. Eu estou falando um negócio que não tem nada a ver aqui, Deus mandou interromper, porque o teu ganhador está solto agora. Deus vai fechar um grande negócio contigo agora, e antes das 18 horas, vai entrar um dinheiro alto na tua conta. Agora, hoje. Aí ele não falou nada. Desligou o telefone. Isso era... Antes das 18 horas, eu falei. Isso era meio-dia, mais ou menos. Se não é Deus, eu podia ter falado, né? Daqui a uns 3 dias vai entrar um dinheiro, né? Mas como era Deus, Deus sabia já o momento que ia entrar. Ele disse que ele falou com o cara. Logo depois, 16, ele mostrou depois a transferência do cara. 16h47. Chegou assim. Pastor, 16h47, o senhor falou 18. Ele foi me encontrar só para mostrar o negócio do celular dele. A transferência aqui, 16h47. 100 mil reais. Fechei um negócio que o cara vai me dar 100 mil reais até 30 de junho. Todo dia. Você está entendendo, irmão? Quem quer ganhar 100 mil reais a partir de um dia até o final de 30 de junho? Um negócio jurídico que ele fechou com um cara de advocacia. Um negócio, irmão. Quando Deus quer fazer algo, não tem limite, irmão. Eu estava falando com ele sobre uma negociação, uma outra coisa jurídica que a gente estava falando. Eu disse, não, Deus mandou parar de falar e dizer que Ele vai te abençoar. Para você saber que é Ele, não é a sua sabedoria, não é o tamanho do seu escritório, não é porque você tem Porsche, não é porque você tem casa no lago, não é porque você tem um nível de estudo, de advocacia. Não, Deus Ele mandou falar para saber que Ele disse, não, eu estou andando perto do Senhor e estou sabendo que realmente é Deus.
Porque o Senhor uma vez no meu escritório falou assim, vai sentar um cara nessa cadeira que eu estou. E eu vejo você voando de avião para tudo com a cidadezinha, é avião pequeno, não é avião de carreira não. Isso não vai acontecer rápido, porque Deus tem pressa em fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Aí disse que no outro dia foi um cara lá no escritório dele, sentou na cadeira. Falou assim, doutor, então vamos fechar? O contrato vai ser tantos mil por ano, tantos mil por mês, que dá tantos mil por ano. Beleza. Só que o senhor vai ter que ir nesse avião aqui. O senhor voa nesse avião, nas cidades que eu precisei levar o senhor? Aí ele, para! Ligou de vídeo. Pastor! Ele ligou de vídeo. Olha aqui! Aí, os caras, vocês são o quê? Vocês são crentes? Os caras ficaram assim, cara, maluco, cara. Não, nós somos católicos. Mas vou entrar na bênção também. Olha aqui. Aí, falou que esse homem aqui falou aqui, Deus falou com ele. E fecharam o negócio com ele. Aí ele falou, esse avião? Eu disse, esse avião aí mesmo. Eu falei para ele, é um avião branco, assim, desse tamanho. Esse avião aqui. E ele já disse, já marcaram para a gente estar voando de lugar em lugar. Irmãos, Deus vai... O Erics, Deus vai fazer. Thaís, Deus vai fazer. Ramos, Deus vai fazer. Marilene, Deus vai fazer. Fabiano, André, Andréia, Deus vai fazer. Luciana, Deus vai fazer. Mas é no tempo dele, amém? Deus vai fazer, Gabriel. Amém? Amém? Toca aqui. Deus vai fazer, Amanda, Maiara. Deus vai passar você. Pode, eu sei que você tem pouco tempo para estudar. Mas Deus vai passar você. Assim como você estava tremendo no seu TCC, você foi nota máxima. Fiquei olhando, Senhor, mostra para ela que ela vai. Que ela se cobra demais. Mas ela vai passar com nota máxima. Quando você me mandou, o Euclides me falou, não foi nota máxima. Vai acontecer. Vai acontecer. André, vai acontecer. Não é por causa de quem você é. É por causa da sua fidelidade a Ele. Faz promessas para Ele. Não é para Carol. Tem coisas que vão acontecer na sua vida porque você vai dizer, Deus, faz isso para mim. Porque confiar no homem é a pior coisa que tem. Mas confia em Deus. Faz promessa sua, Carol, nem precisa saber. Para você e Deus, o que você vai fazer? E Deus vai te honrar. Porque você está entrando num outro nível de fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Anzaia, Deus vai fazer. Eu já profetizei aqui antes, que vai demorar muito ainda, Deus vai realizar o seu sonho. E a senhora sabe qual é o seu sonho. A senhora já tem pedido e orado muito, Deus vai realizar. Deus vai fazer Itamar, é um novo tempo. Deus vai fazer ouvir o Henrique na sua vida. Deus vai fazer. Deus te escolheu, cara. Deus pegou você. Deus vai fazer na sua vida. Vai te colocar um grande profissional. Vai fazer grandes trabalhos através de você. Trabalhos que vão ser produtivos. Você vai ser um homem muito produtivo. Uma fase vai acabar na sua vida, vai começar uma outra fase na sua vida e você vai ser muito abençoado, amém? Deus vai fazer, Felipe, um novo tempo para você e para a Viviane. Muito profético o que vocês fizeram. Marli, não tem jeito. Deus começou a mover todo mundo espiritual, porque você tem se posicionado nele. E Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na sua vida. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus pode fazer na vida daquele que realmente se rende a Ele, se rende na presença dEle. Davi se rendeu, Davi era o cara e ele se rendeu diante de Deus. Ele se rendeu. O Salmo 3 diz que Deus, 3, versículo 3, Deus é o que levanta a minha cabeça. Deus é o que levanta a minha cabeça. Deus vai levantar a cabeça de vocês. Nós não precisamos levantar a nossa cabeça, pois dizer, olha só o que eu sou. Não, é Deus que levanta a nossa cabeça. Quando a vergonha faz você olhar para o chão, lembre-se que é o próprio Deus que com as mãos de um pai amoroso, disse, não filho, acabou o tempo da vergonha. Vai começar um novo tempo na sua vida. Caminha na minha presença. Caminha na minha presença. Sabe qual é a maior dor que tem, irmãos? É a gente sonhar tantas coisas e não ver realizado na nossa vida. Davi entendeu isso. Ele foi para o quebrantamento e buscou uma restauração. E não foi com a força do seu braço ele tentou mudar. E ele era rei. Não foi com a força do seu braço que ele tentou mudar o destino dele. Ele disse, cara, eu vou me render. E vou confiar no Deus que eu sirvo. Davi não tinha medo de Absalão.
ou outro homem qualquer. Ele tinha medo de Deus o ter abandonado. Então humilhou-se e se arrependeu dos seus erros. Portanto, Deus restaurou Davi e lhe deu a vitória contra o inimigo. Se você buscar esse caminho, ler o Salmo 3, realmente se arrepender, declarar o Salmo 3 com fé, Deus vai restaurar situações na sua vida. Eu queria que o louvor viesse aqui. Hoje é noite de se arrepender. Se arrepender. E Deus vai fazer um reset. Resetar. Hoje Ele pode resetar a sua vida. Para você começar um novo tempo nela.